aí, meu parceiro, você já conhece a Huntech Trader? É uma plataforma que você pode fazer trading simulados, mas com ganhos reais. Saiba mais no link da descrição. E aí é o negócio de montagem no elenco, porque se a gente chegava e colocava na Libertadores lá, quando foi Libertadores brasileiro, pô, o scout do Botafogo é pica, é Savarinho, é isso aqui. Tem que falar também desse Não, o Botafogo ganha no ano passado porque ele tinha o melhor elenco do Brasil. Não, beleza. Claramente não, isso. que eu tô, hoje não tem. Brasil, que eu tô batendo. No melhor elenco. O elenco do Botafogo no ano passado era mas aí pau, tu falava sempre do Flamengo. Elenco é forte. Falava sempre do Flamengo. Não, o Flamengo esse ano, o elenco do Flamengo desse ano é mais Não, forte que do ano passado. Não, mas tu falava do ano passado. Não, mas no ano passado eu acho o elenco do Botafogo é mais forte. O elenco do Flamengo é mais forte. O 11 do Botafogo cara, não sei. ano passado. O time do Botafogo era melhor. Você não acha que o Botafogo... Você não acha que o Botafogo... Tem coisa que é informação, gente. Ué, mas pega os jogadores do banco do Botafogo. E pega o jogador do Flamengo. Mas pra mim era o time no ano não tava passado. funcionando. O time não tava funcionando, mas o elenco é melhor. Não é aquele argumento que você sempre utilizava. Não é porque não é porque o elenco, o time tá jogando mal, que o elenco é ruim. Não, eu achava o elenco bom do Flamengo. Não. Mas o Botafogo era pau a pau ali. Não, eu achava você falou que é melhor. Se eu não me engano, eu Agora já é achava pau a do pau. Flamengo melhor e o do Botafogo melhor que o do Palmeiras. Sim, Hoje o Botafogo não entra nessa discussão. Possivelmente. Não entra. Mas não entra nem de longe. A dificuldade de entrar na discussão com o Corinthians, com o Internacional. O que eu falei é porque assim... Fluminense. Desde que a SAF do Botafogo foi criada, o texto acerta em muitas coisas e erra em outras. Normal, como todo e qualquer dirigente. É que foi vendida uma ilusão sobre SAF que ela, meu irmão... Como o próprio negócio diz, é ilusão. Porque Você assim... tem SAFs e SAFs. Exatamente. A única que deu um resultado até agora foi a do Botafogo. Sim. Eu vejo a do Bahia num processo. É um outro processo. É um processo mais... É muito difícil um dos 12 times grandes aceitar fazer o que o Bahia fez. Sim. Mas vai subindo o degrau. Mas é difícil. Um dos torcedores de um dos 12 grandes aceitar fazer o que o O Bahia Bahia teve dificuldade de aceitar. Exato. Vamos lá, Renato veio aqui. Vamos lá. Venderam a ideia de que, primeiro, que a SAF não demitiria técnico. Como demite dirigente do clube. E se venderam a ideia, acho que somos nós da imprensa imaginando que o time vende... O time que tem dono, normalmente... Não cede a pressão. Na maioria tá um Aí show na de prática a gente amadorismo. Conclusão. Geral, Demita igual. Demita igual. Nem mais, nem menos. Demita igual. Isso é um ponto. Nem melhor, nem pior. Exatamente. Aí, beleza. Acho que alguns seguram, no caso do Senna, eu acho que no caso do Bahia também Mas segurou é uma mais exceção, o Bahia. é o Mário no Fluminense. O clube Botafogo associativo, tem um case com o Luiz não Castro, eu também. acho. Não, mas é... Vamos ver como é que vai ser feito com o Paiva agora. Beleza. Venderam a ideia que era completamente organizado e que era muito diferente do futebol do clube associativo. Aí chega em 2023, os jogadores escolhem o técnico. Em determinado momento do Botafogo. Os jogadores escolheram o Lúcio Flávio. Beleza? Tá. Aí agora... Com o sucesso do Botafogo, surfaram na onda que... Olha como o scout do Botafogo é diferente em relação a SAF. Não, fez um trabalho foda. Porque são jogadores que, em tese... Eu acabei de falar do Gregory e do Marlon, que chegam não tão badalados e se transformam nos jogadores de outro nível. Aí você, Jesus é outro caso. Aí você transporta isso. Porque Savarino já era conhecido, o Almada campeão do mundo, o Luiz também... Aí você transporta isso pro ano de 2025 e você vê o mercado que o Botafogo fez. Com o Juan Cruz pagando 50 milhões, Elias Manuel, enfim... Então rolou uma soberba do texto. Agora... E também acho que a falta do executivo com ele, O que eu tô querendo dizer é que não é que o scout do Botafogo é uma merda porque o Juan Cruz custou 50 milhões. Não é isso. Não. É que, assim, as pessoas elevam o elogio a um nível, e já fizeram isso com o Flamengo do Felipe, fizeram isso com o Tite depois de ganhar um Carioca, e, num geral, as pessoas elevam o elogio a um patamar... um negócio de excelência. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece? Fecham os olhos. A mesma coisa que aconteceu com o planejamento do Botafogo. Por quê? Porra... Qual é o torcedor do Botafogo que não vai fechar os olhos ou pelo menos tapar um olho igual um pirata? Um olho pelo menos? Acho que é o Vasco, sim. Aí o Vasco. Mas eu vejo a torcida do Botafogo indo muito no fora Paiva. Não vai... E pouco nisso aí que a gente tá falando. Mas é disso que a gente tá reclamando. Porque assim... Qual torcida que Tem que cobrar a diretoria. Acabei de falar do Oscar Romero, que era reserva do reserva, né? Porque você tinha o Eduardo. Ele perdeu moral com... O Oscar Romero hoje seria titular no Botafogo? Eu respondo sim. Brigaria com o Savarino ali. O Eduardo não jogaria no Botafogo? O Eduardo não jogaria no Botafogo?
Jogaria. O Tietchan não jogaria no Botafogo? Tietchan, Mas seriam não boas sei. opções, eu acho. Acho que não. Pô, No titular, não. No lugar do Tietchan. Patrick de Paula, sim. Tietchan jogaria. então. Então, o Tietchan Ele jogaria. jogaria. Ó, ali, quer um né? exemplo? Fluminense e Botafogo. Tiquinho, a gente O não... Marçal tanto jogaria que ele voltou. O Tiquinho ou Juan Cruz? A gente não... Não, gente. A gente elogiou... Tiquinho e Mastriani. Gente, a gente elogiou Também. tanto... A gente elogiou tanto o Renato Paiva ter colocado os 2 centroavantes contra o Fluminense. Porra, é a opção perfeita pro Tiquinho, pô. Sim. Perfeita. Tiquinho, então, porra. Pro Tiquinho, melhor Pega ele ainda. 9, O Tiquinho meio ia ter 10, que voltar. sai. Melhor ainda. Então, assim, é lógico que o torcedor do Botafogo, depois da empolgação, e é natural que essa empolgação aconteça. E eu sabia que era ruim contra o Bahia brasileiro pelos e Libertadores, é normal. E o Bahia joga bola. É normal que chegue e releve. Pô, o Texas deve saber o que tá fazendo, mas não sabia. Não sabia. Subestimou o futebol brasileiro. É, mas eu acho Outro que time que joga principalmente bola que nessa- o Cruzeiro venceu. Foi 3-0 do Bahia. Se, por exemplo, sai Almada e Luiz Henrique, é uma manutenção mínima do banco, da galera que tá no banco. Aí é mais entendido. Você chega com um elenco bom, cara, pra temporada. É, porque o Botafogo hoje ele não tem que resolver 2 problemas, tem que Não, resolver porque aí 8. o... Não, vai eu- ter que contratar 8 pro time Texas. titular e pro banco. Oito, Ele ia 4 no correr pra titular, 4 no trazer banco. a reposição antes da janela, como ele tentou fazer. Se ele só tem esse problema, repor o Luiz e repor o Almada, ele ia, vou dar esses 500 milhões aqui, que ele gastou mais ou menos, pra trazer, 2 Ferrabras, que cheguem agora, e vamos ver se ele... Vou trazer o treinador, que não aconteceu, e esse elenco aqui, quem a gente libera e quem a gente fica. Mas não tinha treinador, ele foi liberando todo mundo. Vou te dar um exemplo. Se o Júnior Santos tá na vaga do Luiz Henrique. Porra. Mas é porque o dinheiro era irrecusável. mas Essa proposta eu demorei era a ser irrecusável. convencido que valeu. Mas cada caso desse aí, você pega. O caso, por exemplo, Gatito pode sair? Pode sair. Mas o Léo Link é pior que o Gatito. Pra mim é. O Léo Link é um goleiro que vai ter que se provar ainda. Mas é um goleiro reserva, né? Novo, mas Apostando assim, num cara novo. Joga menos. foi do Atlético Paranaense alçada titular na saída do Bento, não correspondeu, foi reserva do Mikael. Então, beleza. E o era goleiro pra tem jogar na potencial. próxima rodada, né? Que era pro John ser expulso. E no Atlético Paranaense que é rebaixado também. Então, assim... Mas é uma boa escola de goleiro. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Você tinha jogadores... Se você analisar cada caso, você vai concordando com as dispensas Por exemplo, a saída individuais. Agora... No coletivo, você dispensar todo mundo que era do banco... A saída do Marçal esse faz que é o sentido, problema. porque tem Alex Telles com o Cuiabano. Faz ele sentido. Aí volta. Volta, mas assim... Isso é pouco debatido, assim. O Marçal teve aqui com a gente, Ele falou... voltou pra fazer o quê? A lateral vai ser um zagueiro, vai ser não um outra sei. posição. Eu acho que ele pode render... Ser um Coringa. vai Não ser sei, um Coringa. irmão. Mas assim... Meio que o Danilo no Flamengo. Talvez seja uma assim. liderança importante. mas assim... ali, pra ali, Mas assim, você não acha isso um negócio meio... Até porque é a posição que o Botafogo mais tem Isso é muita oferta, que é o loucura, Alex tá? Telles e o Porque Cuiabano. isso é algo Isso aí meio é uma loucura. inacreditável. Só uma galera que defende muito a SAF, torcedor do Fluminense, por exemplo, do associativo, se faz que vai trazer um jogador por causa de liderança, o pessoal fala, isso em SAF nunca vai existir. Isso é coisa amadora, isso aí. Pensar em liderança. Tá aí a gente debatendo isso na SAF. Ou erraram, mas assim, ou está- erraram agora ou erraram em dezembro. Mas o elenco do ano passado, você tinha, cara, espelhado um jogador posição. E hoje você falta já titulares, que as duas lacunas não foram preenchidas, concordam? Sim. O Mário e o Luiz Henrique não foram nem minimamente preenchidas. Então falta essas duas lacunas do time titular Talvez e o falta o Wendel banco todo. supre o Almada. Chegando bem e tal. E a gente entende de se desfazer dessas pessoas, mas traz pessoas que sejam Mas não capazes pode de jogar na posição Mas o problema é delas. se desfazer de todo mundo, Não, né? mas se você... Porque você tem hoje, por exemplo, pra mim, o Gatito era uma opção melhor que o Léo Link. Sim. Mas Agora, você tinha na zaga, o Adrielson joga final. O Adriel tinha que ficar. E ele fez um golaço contra o Palmeiras importante. O Adrielson sai. Você tem 2 jogadores jovens, o David Ricardo e o Jair. São bons jogadores. São jogadores com potencial, O mas Jair, são jogadores muito principalmente. Seria jovens. melhor ainda os dois e continuar com o Adrielson. Claro. Porque você Ontem foi a dupla Tá sem Jair baixo, e mais um que eu tinha Ricardo. esquecido. tá saindo baixo do tempão. Aí você tinha ali pra volância, você tinha um Tietê, que pode fazer o primeiro, pode fazer, né, o segundo homem, o Danilo ainda tá lá, mas assim... E pro meio você tinha Eduardo, Romero, tinha jogadores pro ataque, Júnior Santos, né, enfim... tá me faltando aqui, mas Tiquinho. Tô falando vários jogadores aqui que você demite, foram 11 que foram embora, né? Agora, você não contratou nem pro banco, então acho que fica difícil essa situação. Só acho isso, o torcedor do Botafogo tá achando que o problema é o Paiva, porque é grato ao texto. É isso. Então o problema... Não, tem único, isso, tem exclusivo, muito disso. É o Paiva. E pra mim não é. Pra mim, qualquer treinador que entrar... que o torcedor do Botafogo quer? Brigar por E a título? escolha do Mas Paiva o também é a culpa do texto. Mas não acho que o Paiva está fazendo um bom trabalho. Não acho.
Não está. Não, Não, o acho. trabalho não é bom. Mas eu acho que o contexto é complicado pra qualquer treinador. Sim. Eu acho isso. Porque você... Imagina o Roberto Mantini tendo que botar o Elias Impossível. Manuel Ia pra tá jogar. fudido. Qualquer técnico teria dificuldade com esse time. Por isso que de repente nem aceitou. Exatamente. É por aí. A recusa de vários profissionais não é Deve à toa, ser por né? isso. Claro. Os caras olharam o elenco e falaram assim: você quer que eu mantenha o campeão da América, o campeão brasileiro no topo com isso aí? É. Não vou manter, pô. Dito isso, Live Pix pra falar de Vasco. Boa. Estamos ficando em cima da hora já, hein? É verdade, né? Temos que ir, né? É verdade. Que horas? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.